Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aí no nosso segundo vídeo da série. Lembra que eu comentei ontem que vai passar fácil de 20 vídeos a série sobre os atributos de Deus. Então, dando continuidade naquilo que nós estávamos falando ontem sobre a espiritualidade de Deus, nós vamos ler aqui em Atos capítulo 17, o versículo 24 e o versículo 25, que diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Irmãos, olha só o que nós estamos falando, né, sobre a espiritualidade de Deus. Então, esse Deus que ontem eu comentei que ele é um ser infinito, transcendente, né? Ele é espírito, ele não é limitado a tamanho, gesto, forma, né? Ele nada o prende. E aí, aqui o apóstolo Paulo, né? Ele estava falando aqui, e aí ele chega e começa a falar sobre, olha, o Deus que fez tudo, o Deus que fez o mundo, fez a terra, fez os céus, fez todas as coisas, ele não habita, ele não se limita a um santuário humano. Eu não posso erguer quatro paredes e falar assim, uau, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, ele habita aqui dentro. Não, irmãos, ele não se limita, ele não é tão pequeno a ponto de caber dentro de uma estrutura humana, por mais que essa estrutura seja gigantesca. Não, o Senhor Deus, ele não se limita, ele não habita, ele não está em um local feito por mãos humanas. Nossa, Rodrigo, você está falando que quando eu vou na igreja Deus não está lá? Querido, Deus está lá por duas coisas. Primeiro, pela sua onipresença, que ele está em todos os lugares. Segundo, ele está lá porque você está lá. Porque se você não tiver, seu irmão não tiver, sua irmã não tiver, fulano, beltrano, ciclano não tiver, ele não vai se manifestar ali. São duas coisas diferentes que eu preciso abrir um paralelo para que você compreenda, tá bom? Existe a presença de Deus, essa presença de Deus, ela preenche tudo, ela está em todos os lugares. Agora existe a manifestação da glória de Deus, e essa manifestação da glória de Deus, essas sim, são questões pontuais. Ah, Rodrigo, o que quer dizer isso? Irmãos, pela sua onipresença, Deus está nos rituais, estranho falar, mas é isso, nos rituais de outras religiões que não o professam como Senhor. Pela sua onipresença ele está lá. Mas a pergunta é, ele está se manifestando lá? Não, não está se manifestando lá. Então por que quando nós nos unimos em adoração, por que nós nos reunimos louvando a Ele, quem Ele é, por que Ele se manifesta em nosso meio? Por que Ele se manifesta? Né? A glória dele se manifesta em nós ali, no nosso meio. Então há duas facetas da manifestação ali de Deus, né? A sua onipresença e a manifestação da sua glória. Mas enfim, fechando o paralelo. Então, queridos, Deus não habita em templo feito por mão humana. Ele habita no alto e sublime lugar, né? E também habita com o quebrantado e contrito de espírito. Então o Senhor, ele habita em mim. Ele não é preso à estrutura de uma igreja. Ele anda onde eu ando, ele vai onde eu vou, ele toca onde eu toco. Ele vai fazer as coisas através de nós. Não estou limitando a Deus ao que eu faço, tá bom? Entendo o que eu estou querendo dizer. É que tá passando o carro de som, acho que eu vou apertar um pause, peraí. Bom, voltando aqui, quase fiz um merchan de graça, né? Então, o Senhor, ele vai onde eu vou.
Olha o que diz Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então, querido, eu, Rodrigo, preciso andar manifestando o reino de Deus. Então, o que significa manifestar este reino? Eu preciso andar em justiça, eu preciso andar em paz e eu preciso andar em alegria no Espírito Santo. É isso que a Bíblia diz, e que o reino de Deus, ele estará dentro de nós, ele está dentro de nós. Então, tratando ainda sobre a espiritualidade de Deus, querido, esse ser infinito, ilimitado, transcendente, passado, presente e futuro, para ele é a mesma coisa. Ele não é preso em uma estrutura humana, ele não é preso em construções humanas. Ele se manifesta através das nossas vidas. É lógico, tá bom, queridos? É lógico que ele se manifesta do jeito que ele quiser. O que eu estou falando é da nossa responsabilidade em andarmos em justiça, em paz e alegria no Espírito Santo. Porque o Senhor se manifestará na nossa família através das nossas vidas. Então que em nome de Jesus sejamos exemplo, tá bom? Tem ainda alguns outros versículos para nós tratarmos sobre a espiritualidade de Deus. E eu acho legal a gente continuar. Então aí vai ser de 3, 4 ou 5 vídeos sobre a espiritualidade. Depois nós mudamos para outro perfil de Deus, que se eu não me engano é infinidade. E aí a gente vai ver esse Deus que é infinito. Oh, glória! Oh, queridos, não tem nada melhor do que nós conhecermos aquele que nós amamos. Porque quanto mais nós conhecemos uma pessoa, não é assim na Terra? Quanto mais você conhece, né, o seu cônjuge, conhece como ele é, como ele se comporta, quem realmente ele é de verdade. Porque ele pode parecer uma coisa na rua, né? Pode parecer para outras pessoas, mas quando você conhece uma pessoa na sua intimidade, muda. Por exemplo, você pode conhecer pastores que são uma bênção ao vivo, online, né? Mas quando você senta com eles para tomar um café, você vê que tudo aquilo que ele fala é verdade, tudo aquilo que ele, do jeito que trata a sua esposa, do jeito que trata seu filho, e aí você fica maravilhado com aquela pessoa. O seu nível de amor, o seu nível de carinho por ela mudou. E é assim a nosso respeito quando nós estudamos sobre Deus, querido. Quando nós entendemos Deus de forma muito limitada, quando nós conhecemos Deus baseado naquilo que Ele se manifestou, o nosso amor, a nossa admiração, o nosso temor, a nossa reverência, a nossa adoração para com Deus muda. Tá bom, queridos? Continue conosco nessa série. Eu tenho certeza absoluta que o seu nível de entrega ao Senhor vai aumentar em muito, em muito, em muito. Tá bom? Deus te abençoe. Tenha um excelente final de semana em nome de Jesus.